e é o cenário em que navegam, em que trafegam todos os países. No caso do Brasil, na minha opinião, as rápidas transformações no mundo fazem com que os desafios e oportunidades se manifestem em pelo menos 3 vertentes nos dias que correm. Eu acho que a política externa hoje, ela pode ser analisada e identificada com algumas características muito claras. A primeira é que o Partido dos Trabalhadores trouxe para o governo uma visão de mundo diferenciada. O Partido dos Trabalhadores e o Itamaraty, que está executando a política do governo, ela está subordinada a princípios ideológicos muito fortes. E há uma partidarização da política externa. Isso é a primeira vez que ocorre no Brasil. Quer dizer, ao longo dos últimos 100 e tantos anos, a política externa sempre foi consensual, estava acima dos partidos. E com essa subordinação a princípios ideológicos, e essas ideias são materializadas pela posição nossa em relação ao terceiro mundo, né? A política de aproximação com os países do Sul, na minha visão, é uma ideia anacrônica, né? Que está sendo requentada. São ideias que prevaleciam na década de 60, na década de 50, em que havia essa bipolaridade no mundo. Hoje não existe a bipolaridade. E você, no fundo, se a gente for analisar em mais detalhe isso, o que o PT está fazendo é transpor para a política externa essa divisão, né, de norte desenvolvido, sul em desenvolvimento, aliança com o sul, está transpondo a relação de pobre e rico, de operário patrão, está transpondo isso para o cenário internacional. O que nós vemos hoje no mundo, a maior projeção do Brasil, o grande avanço do comércio exterior, tudo isso não é resultado da política, tudo isso é resultado do crescimento do mundo, o preço das commodities, né, dos produtos primários, que está levando o Brasil. Se a política fosse outra, a gente estaria muito melhor, porque estaríamos aproveitando a lógica do sistema global, que nós não estamos, na minha visão, nós não estamos aproveitando na totalidade, porque essa questão ideológica de priorizar os entendimentos políticos com o Sul está levando, primeiro, a um afastamento dos países centrais, né, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, em termos políticos, diplomáticos, comerciais, e está aproximando o Brasil da África, do Oriente Médio, de países também, alguém pode dizer, mas está aproximando da China e da Rússia. Pois é, mas aí a geografia é um pouco errada, né? Porque nós consideramos, quer dizer, o governo considera a Rússia e a China como sul, quando na realidade estão no hemisfério norte, né? Não estão no sul. Então isso também teria que ser colocado no contexto. Então essa questão do terceiro mundismo que prevalece hoje na política externa é uma característica do governo. Como nós estamos reagindo à questão das mudanças climáticas, à questão dos direitos humanos, e nesses dois casos a nossa reação tem sido um pouco defasada, digamos assim, também do leito principal. Quer dizer, na mudança de climas, nós estamos ainda com uma posição muito defensiva, quando nós tínhamos tudo para ter uma posição agressiva, uma posição proativa. Nós estamos ainda com resquício de uma posição que procura evitar com que o Brasil assuma certos compromissos que vai ser inevitável assumir, porque senão nós não teremos a prorrogação do protocolo de Quioto e sem inclusão dos países desenvolvidos. E no caso dos direitos humanos também as decisões aqui são tomadas politicamente
E nós outro dia até votamos contra uma medida lá nas Nações Unidas condenando o Mianmar, que é o país lá da Ásia, a antiga Birmânia, em que houve aquele massacre lá, os monges, aquela coisa toda. Houve uma resolução na ONU, nós votamos contra, quando devíamos também ter uma posição mais proativa. Em agosto e setembro de 2007, uma série de protestos pacíficos realizados por monges budistas em Myanmar, Birmânia, foram ferozmente reprimidos pela junta militar que governa o país. Segundo a ONU, 31 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. Depois de décadas de governo militar, a primeira manifestação popular foram protestos contra o aumento no custo dos artigos de necessidade básica e as baixas condições de vida da população local. Apesar do relator especial da ONU sobre os direitos humanos no país ser o diplomata brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro e do chanceler Celso Amorim ter assinado uma petição ao Conselho Geral da ONU solicitando a proteção do povo birmanês, o governo manteve um reticente silêncio oficial sobre o episódio.